A vida é feita de sonhos e você está fazendo o que com os seus? Muitas pessoas desistem dos sonhos no meio do caminho ou então desistem até de sonhar. Mas se todo mundo fizer isso, o mundo fica estagnado, porque tudo que tem de inovação e melhoria no mundo surgiu do sonho de alguém. Eu sou a Vanessa Sesnick, sou doutora em psicologia e o Vozes de Superação nasceu para te ajudar a superar os desafios, justamente para você conseguir realizar cada um dos seus sonhos. E para conseguir fazer isso no dia de hoje, eu trouxe um casal sensacional para compartilhar a vida deles com vocês, os problemas e as superações que eles vivenciaram, que é o Eduardo e a Karina, lá do Capitão Mor. E eu quero agradecer vocês dois por Obrigada. estarem aqui, por poderem compartilhar a vida de vocês para essas pessoas que estão assistindo. E o que a gente quer saber? A gente quer saber, é possível realizar sonhos? Sim, vocês Com já certeza. realizaram. Vocês são donos de um império no Hum, entretenimento aqui na hum, região do Vale. E é muito legal isso, só que eu tenho certeza que tiveram problemas que vocês precisaram superar. Ainda muitos. mais sendo casal, né? Então a gente quer saber na ordem que vocês quiserem contar o que é que você tem para contribuir em relação a isso. Bom, primeiramente a gente quer agradecer o convite, né? Uhum. A gente fica bastante feliz porque é uma dor que nós temos de expor toda a nossa trajetória para as pessoas estarem Uhum. cientes do nosso trabalho e inspirar demais pessoas para que façam o mesmo trabalho. Uhum. E geralmente não é por esse lado que a gente segue, né? Eu acredito que as dificuldades elas surgem realmente, não Uhum. são poucas, são muitas, né. O Edu veio do mundo corporativo, eu Uhum. cuidava dos meus filhos em casa, não sabia o que que era ter um negócio, não na proporção que a gente criou, né. Uhum. E assim, a primeira vez que ele chegou pra mim e falou que queria montar um bar, eu achei que ele estava ficando maluco. Eu realmente achei que ele estava ficando maluco. Porque eu falei: "Meu Deus do céu, como assim um bar?", né. Ainda mais um lugar, assim, que nem Tremembé, numa chácara, porque antes de abrir o bar lá, quem morava lá eram meus pais, né. Aham. E a primeira vez que nós fomos para conhecer, quando meu pai foi para alocar o lugar, ele já virou para mim e falou assim: "Olha só que bacana, dava um palco aqui". Eu falei: "Que palco, Eduardo, você tá ficando maluco? Vamos conhecer aqui o lugar, né". E ele ficou com essa ideia fixa de montar realmente alguma coisa ali, né. Tanto que quando meu pai saiu, nós pegamos o lugar que estava completamente judiado, abandonado, e o Edu, assim, ainda trabalhava na empresa, saía da Confab, ia direto para lá, Uhum. para passar a roçadeira, para limpar a piscina. Conclusão, ele saía cedo de casa, meus filhos não viam ele sair, e Uhum. quando ele voltava, os 2 também não viam, porque Já ele estavam vinha dormindo. direto. É, não, ele ia direto, ele saía da empresa e ia direto para lá. Então o que que eu fazia? Eu arrumava um lanchinho para ele e ia até lá com os meninos, para os meninos poder ficar um pouquinho com ele e para ele comer, porque senão nem comer ele ia comer. E acho que essa foi a primeira dificuldade que a gente encontrou, Uhum. né. Daí então a gente começou a cuidar do lugar, começou a alocar, porque ele ainda trabalhava na empresa, como eu disse, para poder gerar renda para cuidar do próprio lugar. Foi Uhum. quando, na verdade, a gente começou a amadurecer essa ideia de montar algo, né. E realmente montamos, mas assim, foi bem difícil, porque quando ele virou para mim e falou que queria montar algo ali, eu falei: "Edu, a gente mora em Tremembé, né", eu falei: "E aqui é uma rua tão", era a pior rua que tinha, a Uhum. pior rua que tinha, era considerado a pior rua do de Tremembé. Uhum. Mas é o que a gente fala, se você tem uma fé naquilo Uhum. e confia no que você faz e confia no seu trabalho, não tem por onde dar errado. Uhum. A primeira vez que algo se materializou na minha vida, não foi com bar. Eu tinha o sonho de conhecer a Disney. Eu sempre tive o sonho de conhecer a Disney. E eu li o The Secret. Uhum. Quando eu li o The Secret, eu acho que eu já sempre tive enraigado em mim essa força da materialização, mas Uhum. eu não sabia como fazer. Uhum. Quando eu li o livro e absorvi o que estava escrito ali, eu peguei, fiz vários recortes e colei na porta do meu guarda-roupa. Eu viajando, eu com o carro, eu com a minha casa do Você jeito que eu teve clareza dos idealizava, seus sonhos, aquilo que clareza dos você meus sonhos, queria. isso. Aí a partir daí, eu desenhei Uhum. e colei tudo que fazia parte dos meus sonhos. Todos os dias, quando eu acordava, eu agradecia e abria a porta do meu guarda-roupa e olhava para tudo aquilo. Uhum.
Em 2008 foi a nossa primeira viagem, não foi? 2010 foi a nossa primeira E viagem. você chegou a fazer isso também na construção do bar? Sim, mas não materializado da forma que eu fiz. Aham. Primeiro porque o sonho não, a princípio não era Ela meu. só acreditava. Eu Ela acredito. acreditava e apoiava o seu sonho. Isso. 99% das pessoas que eu fiz proposta de sociedade, porque nós não tínhamos dinheiro para abrir, Uhum, declinaram, não acreditavam. Desde familiares, pessoas muito próximas. E uhum. ela falou: não, Edu, isso te incomoda há muitos anos, eu acredito na sua proposta. Que legal. E daí foi que surgiu. Então, assim, foi um apoio muito importante para você, porque imagina, ninguém estava acreditando na possibilidade, e hoje quem conhece o bar fala, gente, que lugar incrível, Exatamente. né? Tanto é que após 4 meses, né, as mesmas pessoas que nós tínhamos feito a proposta falaram: você não quer um sócio? Aí você fala, agora não. Eu falei: tenho minha esposa, agora ela não quer. Então É. foi assim uma trajetória linda, porque é um case de sucesso. Porque quando ela perguntava, eu falei: Edu, o que nós temos e o que a empresa que você trabalha nos traz, porque ela cuidava dos nossos filhos, né? Uhum, Essa foi a nossa decisão devido à situação que a gente vive hoje, né? Uma série uhum, de coisas. E aquilo, o que aconteceu? Ela falou assim: não temos dinheiro. Eu falei assim: não, vai ser um case de sucesso e o bar vai sair e vai ser sucesso, sem uhum, dinheiro nenhum. E realmente foi. Quando nós abrimos pela primeira vez, nós não tínhamos dinheiro nenhum em caixa. Nós tivemos que rodar a primeira noite para seguir para a segunda noite. Nós fomos para o mercado buscar cliente. Então nós enxergávamos assim as pessoas na rua, aquele ali, vamos lá falar com ele. Prazer, Eduardo. Eu sou Eduardo, ela é Vem Karina. conhecer o bar. Temos um espaço de entretenimento que Um acabou de abrir. panfletinho. Que E a legal. pessoa, pô, Edu, legal, porque quando você faz isso, Vanessa, você cativa Uhum, o seu cliente. É sim. diferente de você pegar um cartão de visita e entregar na mão, aquilo é supérfluo. O que vai acontecer com o cartão de visita? Você vai rasgar ou amassar e jogar no lixo. É Uhum, praticamente 90% das vezes acontece isso. E nós fizemos isso. Depois que o bar abriu, nós tivemos até 2 anos, praticamente, de pessoas após 2 anos chegarem para nós e falar assim: você lembra que você parou a gente no supermercado? E você olhar para a pessoa assim e falar assim: não é possível. Então que foi lindo extremamente isso. cativante. E nisso pegou uma rampa de aceleração assim numa velocidade absurda. Então nós estávamos, né, naquele momento inspirando pessoas, né? Inspirando desde fornecedores, clientes, prestadores, os próprios colaboradores. E isso tomou uma dimensão assim realmente absurda. Perfeito. E acreditando mais nos seus sonhos, naquilo que vocês acreditavam que vocês queriam, do que no que as outras pessoas estavam falando ao redor. Eu acho que o principal é você não se acomodar com a situação. Tanto eu quanto o Edu, a gente buscava mais pra gente, Uhum, né? O Edu já enxergava, quando ele estava na Confab, ele já enxergava um cenário que iria acontecer à frente, uhum, né? E foi o que realmente aconteceu. Muita gente foi mandada embora, né? E, e a gente queria mais pra gente. Acho que o uhum, primeiro é você confiar, ter fé, uhum. né? Segundo é arregaçar as mangas e pôr em prática aquilo que você realmente concretizou para sua vida. Porque as coisas, nada cai do céu, as dificuldades elas vêm, mas são elas também que vão te fortalecer ao longo do caminho. E a gente já vai falar rapidinho sobre isso. Aproveita agora e se inscreva no nosso canal e comenta aqui o que é que você está achando dessa história, como que você se viu nessa história que a gente quer saber. Vamos lá, vamos continuar aqui. Nós estamos para completar uma década, né, de Sim. empreendedorismo. Eu fui do mundo corporativo por 20 anos. Conforme a Karina comentou, em 2011, aproximadamente 2011, nós vimos o cenário da crise mundial chegando em 2014. Uhum, E a partir daí eu virei para ela e falei assim: cara, a gente precisa se virar. O plano B vai ter que entrar em ação. E foi aí que, né, eu tinha um encerado de 4x4, uma roçadeira, uma VAP e 4 rastelos, porque o local era muito grande. E aí, uhum. a partir daí, foi um case de sucesso, porque nós não desoneramos o nosso caixa, que era para as questões familiares, dos Legal. nossos 2 filhos, que tinham 4 e 8 anos, e a partir daí foi a ascensão do bar. Eu acho que foi uma das primeiras dificuldades, né? Tá. A primeira foi a abertura, porque realmente a gente foi com a cara e a coragem, né? Então, Uhum. assim, um pouco de economia que a gente tinha foi tudo para isso. A segunda dificuldade foi saber administrar isso, né? Por quê? Porque é uma casa noturna, então existe os ciúmes de ambas as partes, tanto da minha quanto da dele, né? Uhum. Seria hipocrisia da minha parte falar que não existiu Que legal isso, falar isso. né? Porque Aham, existe realmente. aham. E existe muito assédio, né? Principalmente para o homem, né? Porque, é o dono da casa, é Uhum. isso, é aquilo.
E no começo foi muito difícil conseguir administrar tudo isso, né. Claro que eu estava junto, eu estava trabalhando, mas aí vem o que você tem de sólido no casamento, sabe. Se você tem isso firme, você tem essa fé em você, e Essa confiança na essa relação. confiança na relação, no que ele é para você e eu para ele, E os nossos objetivos, e né? os nossos Que é o sonho. objetivos, eu acho que foi o que fez com que isso desse certo. Existiram as brigas, existiram as desavenças, mas aí você coloca na balança, né. Uhum, Mas o que que o meu marido representa para mim? E o que que ele representou até hoje para mim? uhum, Alguma vez ele foi infiel? Alguma vez ele fez algo que desabonasse? uhum, Não, e vice-versa, uhum, né. E acho que jamais deixar de se afastar de Deus. uhum, Eu acho que essa foi uma das primeiras dificuldades uhum, que a gente conseguiu enfrentar, mas deu certo. A uhum. segunda foi que ele já tinha vindo do mundo corporativo, e ele tinha feito faculdade de administração e tudo mais, eu não. Eu só era uma dona de casa até então e cuidava dos meus filhos. Então eu tive que buscar o conhecimento, né. Como foi isso? Porque não é fácil. Já Não. escutei muitas mulheres falando que até tem vontade de empreender com o marido e fica assim: "Ah, e agora, né? Nós Não É, sei demos fazer o, nada, parece que". eu nós demos o start em 2015, abril de 2015 no bar. Depois de um ano, nós sentimos a necessidade de estar à frente, Uhum, porque até então não tinha acontecido nenhum obstáculo. Tudo que eu trouxe do mundo corporativo, as decisões que a Karina trouxe, porque o que acontece é delicado trabalhar entre casal, é extremamente. uhum, Vai sair pau, vai sair, uhum, né? Vai sair tudo que você possa imaginar. Mas quando você tem uma estrutura familiar, você tem a sua visão, o seu sonho, que nós já estávamos muito bem definidos com relação a isso, a minha questão operacional, estratégica e administrativa se fundiu com a questão da Karina do lado da visão estratégica dela também. que legal. Então ela falava assim, Edu, vamos seguir por uma outra linha, porque nós não somos como uma commodity. O mercado não tem. O que nós fazemos aqui internamente, atualmente ninguém faz. Então, essa linha de conduta fez com que realmente as coisas caminhassem de uma forma muito grande. Aí foi quando nós fizemos um curso de gestão de negócios, que na verdade, quando nós entramos no curso, a gente achava que realmente era só negócio, e na verdade era psicanálise pura. Uhum, psicanálise pura. E aí deu uma outra dimensão de entender quem era o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. uhum, Cada personagem com as suas características e o nosso respeito perante essas pessoas. uhum, E nesses 10 anos, Vanessa, de empreendedorismo, né, que estão se completando, foram os piores, pior década da humanidade uhum. para nós. E a nível Brasil, com um cenário extremamente desafiador, aquilo a gente tomou como uma posse e falou: não, realmente a gente tem que se sobressair nesse cenário. Porque nós temos um filho, porque nós temos os nossos sonhos, porque a gente faz diferente, porque a gente quer o bem das pessoas. E ela até brigava, ela falava assim: Edu, você tem que cuidar do caixa. E eu falava assim: não, mas eu preciso cuidar do meu cliente. Aham. Eu preciso cuidar, a gente precisa É cuidar dos verdade. nossos colaboradores. E sabe o que você me lembrou? Que os empreendedores, quando resolvem abrir alguma coisa, antes de ter dinheiro suficiente para contratar a equipe, ele é o faz tudo. Ele é o gestor, ele é o dono, ele é o caixa, ele é o que limpa, ele é o que faz É tudo, é o que isso faz mesmo. compra. E é uma sobrecarga Enorme. enorme para o empreendedor e, ao mesmo tempo, usando habilidades que ele nunca colocou à prova. Então, você está falando isso, é exatamente isso que eu É. vejo. O curso nos trouxe muito, né? A Karina sabe É, disso, que é o apertar o parafuso. eu acho que deu uma amplitude, porque assim, como era muito voltado à psicanálise, eu acho que o meu lado sentimental ficou ainda mais aflorado, Tá. né, e eu consegui, enxergar as coisas com mais clareza, e ele, o lado, administrativo ficou mais aflorado também. Então, da gestão, eu acho que foi o conjunto perfeito, né. Mas por que que a gente está falando disso? Porque tem mulheres, né, eu tô falando mulheres por Que é o que conta de você mim, viveu. Aham. né, que às vezes por ser dona de casa, cuidar de filho, achar que não tem a capacidade Uhum, para isso. E tem sim, uhum, claro que tem, E muita. todo mundo tem, né. Tanto que durante a semana eu cuidava, continuava cuidando de casa, continuava cuidando dos meus filhos, e aos finais de semana eu era recepcionista no bar, uhum, porque não tinha recepção. Quem fazia o trabalho de recepção era eu. Fiquei por anos fazendo esse trabalho de recepcionista. E quando não,
eu ficava dentro do bar e ele no caixa, ia Uhum. falando com todo mundo. Então, assim, eu Foram também. poucas vezes de caixa. É, é mesmo, ele mais atendia ao público do que ficava no caixa. Aham. Mas assim, eu achava também que eu não iria conseguir. E, no entanto, consegui sim, e vejo que eu tenho competência para muito mais hoje em E dia. agora me conta uma coisa muito importante, o que qual que foi essa mudança na sua cabeça? Como é que você mudou da mulher que achava que não ia ser capaz para a mulher que você é hoje? Olha, Vanessa, eu acredito que foi um estalo mesmo, tipo assim, ou eu mudo para conseguir caminhar junto com ele, Uhum. ou eu vou continuar sendo essa mulher de dentro de casa que cuida dos filhos e não faz nada. Então é o que eu falei. Primeiramente, eu fui buscar conhecimento, né? A Uhum. vontade eu já tinha, a perseverança também, Aham. mas eu não tinha o conhecimento suficiente para fazer o que eu fiz. Então, o que que eu fui fazer? Fui procurar um curso para eu poder aflorar E esse tinha lado em muitas mim. crenças limitantes que a gente teve que Muita, quebrar, da muita, parte dela e da minha. Uhum. principalmente da minha parte, Você pode né? citar alguma, só pra gente ver, assim? Nós tínhamos, assim, uma questão de que a Karina tinha que sair da minha sombra, que ela Uhum. não tinha capacidade de ser o que realmente ela se tornou hoje. Como mulher, como mãe, né, como empresária, e Uhum. realmente quando nós entramos no curso, eu já estava vindo numa caminhada muito forte do mundo corporativo, e eu falei, e o gestor do curso falou assim, se não entrar os dois, não entra nenhum, porque senão vai haver separação, porque o curso é muito impactante. Que E legal. realmente isso trouxe, assim, e ela na última apresentação que ela fez do curso, ela foi uma das pessoas que mais teve impacto, né, na finalização do curso. Uhum. De ela ser muito elogiada, mas muito mais do que eu. E foi assim, já sabia da capacidade, mas foi uma surpresa gostosa demais, né. Gostei, quero saber mais crenças limitantes, mas antes aproveite para seguir a gente lá no nosso Instagram, @Vozes de Superação TV, e procura um post que você vai ver lá o que você mais gostou dessa entrevista, porque é muito legal a gente bater papo, eles também vão ver esse post, a gente vai poder conversar e vai poder contribuir com a sua superação, tá joia? Aproveita e deixa um like aí pra gente, vamos voltar. No meu caso, eu não fiz faculdade, eu não Uhum, tenho faculdade. Então era uma das crenças que me fazia achar que eu não tinha capacidade, uhum, por ele ter, já ter feito pós e tudo mais, e eu não ter. E não é assim, a inteligência ela não depende só de um diploma, isso. né. Você pode ser sim uma pessoa extremamente inteligente, sem ter uma faculdade, mas eu acho que você tem que realmente, ter vontade de concretizar Uhum. aquilo, né. Isso você tinha. E isso eu tinha muita vontade. Eu só achava que eu não tinha a capacidade. Uhum, Por isso eu fui buscar conhecimento. E foi o que o Eduardo falou, quando a gente procurou o curso para fazer, eu ia fazer sozinha, a princípio. Mas aí eles falaram pra gente: "Não, ou entra os 2 ou não entra ninguém, porque senão vocês vão se separar sim, porque esse curso vai mexer muito com a cabeça de vocês". uhum, E realmente aflorou nele o que ele já tinha de melhor, e em mim também. uhum, Né, então hoje no comércio tem coisas que eu enxergo, que ele não. Eu sou muito do lado, assim, por exemplo, se um funcionário chega, ele não tá bem, eu não precisa nem falar, eu olho, eu já sei que o colaborador não tá legal. uhum. Aí eu já pergunto: "O que que aconteceu?", né, eu tô aqui para ajudar, quero Tô saber, aprendendo um pouquinho com ela, né. nesse lado. E porque, o Edu tá sempre muito preocupado com o processo, Uhum, que tudo vá dar certo, que as pessoas precisam estar bem, que precisa receber da melhor forma possível. uhum. Eu acho que essa junção fez com que desse certo. Legal. Mas o que as mulheres, todas elas, não podem deixar é de acreditar no sonho, acreditar que tem sim a capacidade, né. Uhum. Então tem que correr atrás do sonho sim, porque a gente só tem uma vida, né. Que A legal. gente não pode deixar passar isso. Agora me fala, vocês podem contar uma briga que vocês tiveram? Nossa, uma só, você quer? Pode contar quantas vocês quiserem, mas eu acho legal a gente exemplificar, porque de repente a pessoa que tá assistindo, ela tá querendo fazer um negócio, né, com o amor da vida e fala assim: "Ai, melhor não, já escutei que dá errado", ou de repente ela já tem um negócio com a pessoa e tá passando pelo mesmo problema que vocês, e aí de repente a história de vocês pode inspirar, afinal vocês estão há 10 anos trabalhando juntos e tá dando certo. Olha, no negócio eu posso dizer que a primeira briga foi por conta, assim, o Edu, logo que abriu o bar, ele achava, assim, que todo mundo era amigo, né. Claro que a gente tem que tratar o cliente com carinho, com respeito, né, mas principalmente quem tá no nosso comércio e admira o seu trabalho,
também tem que respeitar você. Então, a partir Uhum. do momento que a pessoa que está no seu estabelecimento não respeita o trabalho que você faz, você não pode dizer que é amigo, né. Uhum. E o Edu, assim, dava muito VIP para todo mundo. Dava Uhum. VIP, assim, a torto e direito. Não era assim também não, Ah, dava. não era, ela achava que eu dava, mas não Dava, dava nada. dava VIP, assim. Já entendemos o É que lance na da verdade eu vida. tenho É. um jeito de contornar a situação, É. entendeu? E eu falava pra ele, eu falava: "Edu, a partir do momento que a pessoa vem no seu estabelecimento e não faz questão de te pagar pelo trabalho que você está executando, Uhum. então já não tem sentido, não faz sentido então tudo que a gente faz". Não Entendi. é assim. O problema, Vanessa, é o seguinte, o brasileiro ele tá realmente com uma falta de discernimento do que é os bastidores de uma empresa. Então, a partir do Uhum. momento que ele compra um produto, ele acha que aquele produto, né, a gente cita que tem uma diferença muito grande entre bastidores e palco, quando você faz a apresentação do seu produto, do seu serviço. E Sim. realmente demanda, né, numa roda da vida empresarial, nós temos 10 departamentos. E para você dar conta de tudo, e o bar tem aquele conceito de que a pessoa tem que entrar VIP, né, tem que ter facilidade quando a pessoa faz aniversário. E uma vez meu filho inclusive atendeu um cliente, né, nossos filhos estão com 19 e 24 anos, e Legal. atendeu no balcão e falou: "Eu já tomei 10 doses". E Hum. meu filho virou e falou assim: "Então, quando os meus pais vão num supermercado ou num fornecedor, não tem nada de graça". Ele não fala que ele faz aniversário e ele vai receber o produto de graça ou vai ter um benefício. Então vocês Uhum. têm que entender o valor agregado. Então foi isso que nós colocamos que ela citou. E realmente, ao longo dos anos, eu fui. Não que eu era mão aberta, não é isso. Mas eu tinha um jeito diferente de contornar a situação para não gerar o impacto de cara. E é interessante, são formas diferentes de tomar decisões para o negócio e ou é um jeito ou é outro, não tem como ser os 2. E chega uma Não, hora, um tem que dar o braço a torcer isso. ou o outro. E tomara que esse que ganhou, vamos dizer assim, esteja certo, porque Sim. pode ser que esse Que esteja não. errado. Então, assim, É. não é fácil realmente empreender, Não, não é fácil tomar não. decisões, não é fácil olhar e falar assim: "Espera aí, qual dessas 2 visões É a é a correta. melhor?". Nesse É a melhor. momento, não é nem a É a correta, melhor, né, é. é a melhor nesse É, momento. É é. porque tem um conflito, né? Então eu falo uma coisa e de repente ela fala outra. Para os colaboradores, para todo mundo, não vai ser legal uma situação dessa. Claro, Mas eu acho que é a junção, porque antes de qualquer decisão tomada, é muito conversado em casa, é muito discutido em casa, que né, legal. para que seja, feita a melhor decisão. E nunca é uma decisão, assim, totalmente foi a decisão não, Uhum, tem um pouco dele e um pouco de mim ali na decisão que foi tomada. Acho que o grande segredo é esse, não ser radical. "Ah uhum. não, não vai dar VIP, não vai dar VIP para ninguém mais. Ah, Ou vai dar ou VIP ou vai vai dar dar pra VIP", do isso, aham. não. Para tudo tem a ocasião certa, o jeito certo de Uhum, lidar. Eu acho que cliente é igual filho. Cliente e colaborador é igual filho. uhum, Você agrada e a hora que você precisa dar um puxão de orelha, você dá também, uhum. entendeu? É assim, eu acho que o grande segredo é isso, você não pode ser, totalmente uma coisa só. Não é assim que lida com a E situação. e isso é muito legal, porque é uma fórmula de sucesso isso, vocês falarem isso. Poxa, a gente se escuta, porque você poderia chegar e falar: "Não, eu tenho faculdade de administração, eu sei administrar". E Poderia poderia dar mesmo. uma carteirada e, de repente, inibir as opiniões dela, que são opiniões importantes. E pelo que vocês estão contando, por mais que tenha aí discussão, conflito nesse histórico de vocês, rolou uma abertura para ouvir o que o outro tinha para dizer. É muito importante isso que você está comentando pelo seguinte: cada mercado é de um jeito, cada Uhum, região é de um jeito. Nós estamos numa região extremamente provinciana, né? O Vale do Paraíba. Agora a gente está vendo uma crescente vindo de São José dos Campos, né? Toda essa miscigenação de pessoas que estão vindo da capital. Parece que está acabando um pouco isso. uhum, Só que a gente tem que tomar decisões em cima do negócio, conforme nós estamos comentando aqui, que se você bater muito, você leva também. aham, Então, assim, toda essa estratégia, então, comentando desses quase 10 anos, né, de superação. Se a gente for citar que nós abrimos o bar em 2015, 2016, impeachment da Dilma, 2018, paralisação dos caminhoneiros. O que a gente vai fazer? O mercado parou totalmente, né? Aí a gente uhum, vinha no cenário 2019, mudança de governo.
2020, quando o Brasil... Pandemia! A pandemia. Agora que a gente tá aqui no YouTube, me conta um pouco mais. Vamos lá. Impeachment, greve dos caminhoneiros. Troca de governo, né? Não, e Covid, gente. Vocês trabalhavam com bar. É. Então a superação, assim, foi superação em cima de superação, porque nós tínhamos o cenário de que se alterava a cada ano, passou por semestre, passou de mês em mês, hoje é diário. Então, mas só que as estratégias perante a nossa estrutura familiar, a nossa preparação, buscar a preparação, buscar o bem das pessoas, né? Dos colaboradores em primeiro lugar, depois vem a vinda do cliente, nos deu uma nova visualização de todo esse cenário, de como nós enfrentaríamos toda essa turbulência. E que realmente as decisões que nós tomamos, elas foram muito mais positivas do que negativas. Então, simplesmente, não adianta a gente falar assim, tudo bem, nós temos fé, nós acreditamos, nós somos pensamento positivo, mas se lá atrás você não desejar, né, suar a camisa, perseverança, comprometimento, garra, acordar cedo todo dia, chorar, dar risada, porque quantas vezes nós não choramos? Quantas vezes que às vezes eu saía do escritório, eu saía de casa que eu não chorava, indo para o carro, né? Chorava e chorava muito, porque como é que eu vou sair dessa situação? E tanto, às vezes, quando eu estava no mundo corporativo também, antes de montar o bar, por várias vezes eu chegava em casa e engolia o choro, porque às vezes não tinha dinheiro para comprar um pão. E tinha duas crianças em casa. O cara sabe disso hoje. Então, você traz todo esse cenário que você passou lá atrás, que te fortalece hoje. Porque se fosse simplesmente tudo um mar de rosas, nós não estaríamos aqui agora para contar essa história. E é muito doido, assim, o quanto que vocês realmente estavam estruturados na relação de vocês. Um confiando no outro, um apoiando o outro desde o começo. Sim, E o quanto isso foi importantíssimo para o Muito. negócio de vocês, a ponto de hoje vocês, além dos 2 bares, porque aí veio o segundo bar e agora uma pizzaria. Então, quer dizer, deu certo essa junção aí entre deu vocês. certo. Eu acho que a prova de fogo realmente veio na pandemia. Porque quando veio a pandemia, nosso mundo caiu, né? Porque no começo você achava que não ia durar muito tempo, né? Você falava assim, não, isso não vai durar muito tempo, é impossível. Mas de quem que vai ficar trancado dentro de casa, sem trabalhar, sem fazer nada? Só que não. E aí? Quando o dinheiro... Porque daí a gente não tinha de onde tirar. Nossa, era casa noturna, não tinha como abrir. Não. Aí o que a gente começou a fazer? Vender tudo que a gente tinha. O pouco que a gente tinha conquistado. Tava indo tudo embora. Assim. Mas, você sabe, é uma coisa muito curiosa, porque nessa época eu ainda morava no bar. Eu não trabalhava só lá. A gente morava lá. Inclusive, eu tinha a sensação de viver todos os dias o mesmo dia. Né? Eu não via a hora de sair de lá por conta disso. Na pandemia, apesar de ter sido o momento mais difícil da nossa vida, eu posso dizer que acho que foi, ao mesmo tempo, o melhor. Olha que louco isso. E por quê? Porque eu acordava e parecia que a natureza tinha mais brilho lá dentro. A árvore, as flores. Não tinha mais gente, você tá entendendo? Era só a gente naquele lugar enorme. E aquilo me dava uma paz no coração ao mesmo tempo, sabe? Eu sabia que aquilo, não sei como, não me pergunte como nem porquê, mas eu tinha certeza que a gente ia sair daquilo, sabe? E aí foi quando tudo começou a acabar, que não tinha mais dinheiro. E aí eu virei, É isso ele virou e falou assim pra mim, o que nós vamos fazer da vida? Porque não tem mais dinheiro, nós já vendemos Não tudo que a sabe gente tinha quanto que tempo vender. vai durar a pandemia? Nós alugamos a nossa casa para morar dentro da casa do bar, que é uma chácara, a gente tinha uma casa sede, para estar no negócio. A gente sabia que uma hora a gente tinha que sair lá, porque estava tendo muita interferência. E aí quando veio a pandemia começou, vende casa, vende terreno, vende 3 carros, vai vendendo, tudo. vai vendendo, vai vendendo. Aí ele chegou pra mim, Vanessa, e falou assim, olha, o pessoal adorava vir aqui no bar comer o filé mignon, a comida daqui. Vamos fazer comida para vender? Eu falei, Mandar no iFood. vamos fazer comida para vender. Aí ficava eu e a dona Fátima, que já trabalha com a gente até hoje, desde que o bar abriu, na cozinha, fazendo a comida, e ele entregava. Ele que ia entregar. Até florzinha. Não tinha motoqueiro, não tinha tinha. motoboy. Eu pegava o carro e se aventurava. Sensacional. Até a florzinha de capuchinha que a gente plantava, ele punha nas marmitinhas para entregar. Ia com o nome da pessoa.
Que Se fosse legal. Corpus Christi, ia lá com uma mensagem, chegava com uma florzinha intacta na mesa do cliente, então aquilo impactou muito. Eu não me esqueço que no Dia das Mães, na pandemia, era 4 horas, 4 e pouco da tarde, eu ainda não tinha almoçado. E estava Uhum. lá na cozinha ainda fazendo as coisas. E meu filho tinha ido em Ubatuba. Aí ele voltou e quando ele me viu lá, ele falou assim: mãe, não quero isso para você. Não queria isso, essa vida para você. Eu falei: filho, eu falei assim, a gente não escolhe o que a gente vai passar. Eu falei assim, então não se entristeça por ser Dia das Mães e eu estar aqui trabalhando. Eu falei assim, porque a minha maior felicidade é que vocês estão aqui. Vocês estão comigo, a gente está com saúde. Uhum. Eu falei assim, isso daí só vai servir para que a gente se fortaleça ainda mais, louca. Falei, e aprenda a conviver com as pedras no caminho, que são elas que vão fazer você construir um futuro lá na E foi frente. exatamente o que vocês fizeram. Eu tô aqui me segurando pra não chorar na história de vocês, porque é, vo- esse império que vocês construíram de entretenimento, né, do Capitão Mor, é lindo e é grande e nunca a gente imagina, as pessoas que estão vendo de fora, que vocês vivenciaram isso na pandemia. Mas se a gente parar para ver, todo mundo que trabalhava com entretenimento, com eventos, teve que ralar para conseguir sobreviver nessa época. E vocês se mantiveram ali, firmes, tomando as decisões corretas, dando um passo para trás, de repente, diminuir um padrão de vida. Isso, É isso, tudo. A gente tinha natural. plano de Em saúde, a gente momento de cortou tudo. crise, opa, Total, vamos total. segurar. Uma coisa muito importante, total, porque hoje, se a gente for ver, a gente poderia ter várias regalias, mas nós estamos projetando o futuro. Uhum. Né? Nós temos dois filhos maravilhosos na faculdade, uma estrutura familiar linda. Acho que a maior riqueza, quando as pessoas me perguntam assim, qual a maior riqueza que você tem? Às vezes o cara vai falar assim, meu carro. A maior riqueza é minha família, e graças a Deus é isso mesmo. Que Porque legal. você pode perder tudo. Você pode perder tudo, Vanessa. Mas assim, pelo menos para mim, o que tem de mais precioso na minha vida é a minha família. Que lindo. E eu me apegava muito na história de Jó, né? Uhum. Então tudo que ia embora eu falava, Deus tira, Deus dá. Deus tira, Deus dá. Vamos seguir em frente. Mas você sabe que uma decisão que nós tomamos, eu vi uma entrevista no começo do novo governo, né? Que foi de 2020. Chegou a pandemia, 2 meses, o ministro da Economia falou, Paulo Guedes, falou assim, a curva vai ser em V. Vai bater e vai estourar. Uhum. Quando ele falou isso, eu virei para ela e falei assim, vamos vender para segurar as empresas. Vende Uhum. casa, vende tudo. E foi a decisão corretíssima. Então, assim, Eu fui no Capitão Mor depois da pandemia e eu vi aquele lugar lotado, lindo, as pessoas atendendo assim de um jeito incrível. E eu acho que olhar para a história de vocês e ver aquilo ali funcionando a todo vapor deve dar uma coisa Ah, muito boa, sim, né? nossa. Ó, tô estamos arrepiada. tendo, né? Acho que com a chegada da pandemia vieram muitas coisas. São É. muitos obstáculos, É. muito. Uhum. Ações, né? Problemas com colaboradores, que isso você não está escasso, né? Mas foi mostrando, né? A gente foi colocando aquilo no colo, digerindo e falou assim, isso é pra gente. Por algum motivo maior que a gente vai entender. E hoje, Uhum. graças a Deus, acho que tá alguns detalhinhos para serem resolvidos, mas E de onde surgiu, no meio de tudo isso, a ideia de criar uma pizzaria? Porque vocês tinham 2 bares, um em Tremembé e um em Campos. na verdade eu sou de São Paulo, né? Então quando Aham. eu cheguei em Tremembé, né, caí de paraquedas dentro de Tremembé em 96, depois de 2 meses fui presenteado aqui com Ele se apaixonou por mim antes, depois pela cidade. E eu já tinha visão do empreendedorismo, né? Aquilo ali já estava na veia, já. Minha família, assim, ela é muito organizada, muito limpa, quer tudo ver em ordem. Nossa casa, às vezes, quando a gente recebia visita, eu tinha 2 filhos, você não tá tudo no lugar, mas tudo. Então, toda essa essência que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, a gente quis transportar para o negócio. Às vezes ela fazia alguma coisa em casa, assim, nossa, cara, esse franguinho aí, a gente se abrir o negócio, tem que estar lá. Não podia fazer nada de comer que ele gostava, que ele já queria pôr no bar. Você acredita? Ele falava, Eu nossa, falava muito. Eu não tenho bar e eu fico pensando nisso. Não, Nossa, um dia eu vou ter um bar e vou colocar esse drink lá. aí, ó, vou levar você lá, hein, Vanessa? E daí Sou que boa de acontece? drink. Quando
né, bem antes mesmo do Capitão Mora, eu visualizava alguns pontos na cidade. Mesmo a cidade tendo, por muitas pessoas, eles falam que Tremembé é uma cidade falida. Que Uhum. nada que vai em Tremembé dá certo, nem Tremembé, nem Pindamonhangaba. Então tem esse paradigma gigante. Uhum. Paradigma mesmo. E quando esse ponto da pizzaria hoje, que é na lateral da Basílica da cidade do Bom Jesus, né, que é acho que é a segunda basílica do Brasil, eu sempre visualizei esse ponto. E esse ponto ficou lá, acho que por 26 anos. E Gente, estava quanto É tempo. abandonado, verdade. até que nós tomamos a decisão, né, em conjunto com um amigo nosso, que nós nos conhecemos em 2016, que é um outro tema extremamente, assim, que a gente fala com orgulho extremo, Um um irmão. irmão nosso, que é o Lúcio, e que falou assim, cara, um dia a gente, se você quiser montar uma sociedade comigo, eu monto. Eu falei, pô, cara, por que montar uma sociedade? Sociedade não dá certo. Ele falou, não, a nossa vai dar certo. Uhum. Porque se você quiser, ele falou assim, vai dar certo porque você vai mandar. Eu falei, pô, legal, que honra, né? A confiança. E Aham. realmente a pizzaria saiu de uma decisão de 2016, que nós pegamos um ponto em 2019, que é o Salão Paroquial da Basílica do Bom Jesus de Tremembé, e ali nós colocamos uma história linda, uma história maravilhosa, que conta, tem muita história linda no nosso Brasil, né? Uhum. E de Tremembé, e Tremembé foi palco de uma história maravilhosa, que foi vista por presidente da República, por presidente do Estado de São Paulo na época, que foi o começo do século passado. E começou antes da pandemia, que foi outra dificuldade, porque quando nós pegamos o ponto para começar a idealizar e Uhum. fazer, foi antes, aí veio a pandemia, aí parou a obra. Parou Hum. a obra, o bar fechado. Então, assim, são muitas as aprovações que nós tivemos, Uhum. né? É claro, como eu sempre digo, não adianta você ter fé, acreditar, Uhum. querer e ficar sentado esperando acontecer. Você Aham. tem que realmente arregaçar as mangas e falar assim, é que nem um monte de gente falar, "Ai, veio a pandemia, o que que eu preferia, ficar chorando ou vender lenço?" A gente Hum. foi vender lenço também, É isso né? aí, é isso E aí. eu acho que o grande segredo é esse. Tivemos paciência, tivemos a inteligência de saber a hora de parar. Parou tudo ali, parou a obra, parou tudo. A gente não sabia quando ia voltar, se ia Uhum. voltar e nem como iria voltar. E, no entanto, agora não está lá a pizzaria aberta, é um sucesso também, graças a, Que legal. claro, não só a nossa força de vontade, mas a um amigo que, como eu já falei, é um irmão. Foi Uhum. a junção, um casamento perfeito, Uhum. né? Porque antes de fazer uma sociedade, você tem que ser você tem que acreditar, você tem que confiar naquela pessoa, se Acima de tudo. identificar com ela, senão não dá certo mesmo, porque a Sim. sociedade também é um casamento. Sim. E esse eu posso dizer que é o casamento perfeito, né. Gente, que lindo, 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 lindo. Eu quero primeiro agradecer a entrega de Hum. vocês, que foi Nós incrível, que agradecemos. saber a história de vocês. Fiquei com mais amor ainda pelo bar, pela Hã. pizzaria. E eu quero pedir para vocês falarem alguma coisa, cada um falar alguma coisa, para a pessoa que está assistindo nesse momento e de repente ela já tentou empreender e não deu certo pelos mesmos motivos, talvez por conta da pandemia, talvez porque não tinha dinheiro no começo, ou ela tá lá com medo de empreender com o marido e acha que porque não fez faculdade não tem como. O É. que que vocês falam para essas pessoas que estão assistindo a gente aqui nesse momento? Olha, da minha parte, o que eu posso falar é, primeiramente, que você tem que acreditar nos seus sonhos. Se você não acreditar no que você tem, não ouvir a sua vozinha lá interior e ficar esperando, nada vai acontecer. A gente só vive uma vez na vida. Então, acho que você não pode deixar passar jamais um sonho, porque senão você vai se frustrar pro resto da vida. Se você for abrir algo, antes fazer um estudo do local. O que você quer abrir, aonde você quer abrir, como é esse lugar aonde você quer abrir. Uhum. Realmente estudar a área onde você vai montar o seu negócio. Porque nem sempre, às vezes, o sonho condiz com o lugar. Legal. Então, acho muito importante fazer um estudo da área antes, entendeu? Qual é o seu público? O que você vai oferecer para esse público? O que você quer montar já tem na sua cidade? Né? Olha, Tremembé tá faltando uma sorveteria boa. Olha, fica a dica aí, um restaurante bom pra gente comer. Que Mas legal. assim, acho que o principal é isso, e acreditar no sonho, acreditar que não é porque você não tem uma faculdade, não tem um estudo, que você não tem competência para ter o seu negócio. Tem sim. E se acha que não tem também, vai procurar um curso, vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai conversar com pessoas.
que estimulam o seu sonho e não que te põem para baixo. Porque para colocar para baixo, para falar o contrário, já tem um monte. Se afasta dessas pessoas. A minha dica é Perfeito, essa. perfeito. E a sua? Acho que antes de mais nada tem que ter o amor, né? Tem que existir o amor por tudo que nós fazemos. Eu sempre fui uma pessoa que muita contribuição. Então ajudar o próximo, antes de mais nada se qualificar. Você tem que se qualificar. As pessoas hoje com essa questão do celular, elas estão deixando muito de lado o relacionamento, né? Tá ficando uma coisa muito fria e a Uhum. percepção que você tem num cenário do seu ambiente, você sabe onde você tem que atacar, né? Numa qualificação, conhecer uma pessoa, conhecer o mercado, que nem a Karina falou, e através disso te traz um embasamento, né? Para você conseguir se sobressair num mercado tão delicado, Uhum. num Brasil que é uma terra de oportunidades, mas ao mesmo tempo é desafiador. Então, antes de mais nada, se prepare. Você tem que ter muita perseverança. Eu me lembro de 6 anos e meio de caminhada antes da abertura do Capitão Mor. Eu me lembro de ter saído do capitão do local, era meia-noite, eu estava extremamente cansado, já era uma semana estafada. E eu me lembro que onde nós fazemos hoje, todos os dias tem uma reunião de briefing com a equipe, não pode deixar de existir, e nós rezamos o Pai Nosso. Eu me lembro que naquela noite estava um céu estrelado, eu ajoelhei e pedi para Deus, eu falei, Deus, me abençoa, Uhum. porque a caminhada está cansativa, você tem que me mostrar o caminho, e a partir daquilo, com toda a essência que foi adquirida no passado, deu certo, e realmente Deus mostrou, as pedras existem, os obstáculos existem, mas quando você se qualifica e tem uma estrutura, dá certo. Perfeito. Muito obrigada. Ai, E para você que está aí assistindo, lembre-se, o seu tempo ainda não acabou. Supere o que você precisa e siga em frente. A gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau.